que você ainda não abraçou, que você ainda não viu. Cumprimenta ele, diz que ele é uma bênção de Deus. Vamos lá, meu irmão. Aquele abraço, seja bem-vindo à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus é bom o tempo todo. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos creem que Deus é bom o tempo todo? Deus é bom. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quarta-feira nós teríamos o ministério de Avanici aqui, mas nós cancelamos, né? Houveram alguns problemas e foi cancelado. E nós estaremos pedindo uma próxima, deixamos para uma próxima oportunidade, porque sabemos que existe muita coisa que precisamos caminhar, né? Que precisamos realizar. Amém? Só este aviso, mas quarta-feira teremos culto normal, encontro de fé. Hoje foi um dia muito especial, pois tivemos o treinamento com os líderes de GCs. E a primeira parte foi excelente, eu amei. Tiraram dúvidas, perguntas e assim foi, né? E eu sei que Deus tem muito mais ainda para fazer, para realizar em nosso meio. Parece que esse mês é o mês dos aniversariantes, né? Meu Deus. Fernanda, Cláudia, Dani. Meu Deus, parabéns para vocês. Deus abençoe. Tem mais gente ainda em massa aí? Jesus. Pastora. Estela. Meu Deus. Eu oro para que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa e abundante. Amém? Amém. Queridos, palavra do Senhor, hoje temos algo interessante, algo que vai tocar em nossos corações, né? Efésios capítulo 6, verso 12, porque tocou no meu coração. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou repetir de novo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Baixe sua cabeça, meus assentados, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa tocar no coração dos teus filhos, possa entrar, Senhor, e encontrar um bom lugar para que ela frutifique e dê frutos. Senhor, usa-nos, usa-me como tu queres. Fala o que tu queres falar à tua igreja, pois este é um tempo, Senhor, é o tempo que o Senhor escolheu para falar ao teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Só um breve testemunho. Hoje quem iria pregar era a pastora. Eu disse isso para ela ontem. Falei, você vai pregar amanhã, você pode? Eu disse, eu posso. Mas agora à tarde Deus falou forte comigo e disse, você que vai pregar. E a palavra é essa. E eu, ainda duvidando, comecei a ser ministrado na minha mente sobre o que falar e como falar. E queridos, Deus me mostrou algumas coisas e Deus me revelou algumas coisas sobre o que está acontecendo no reino espiritual em relação a esta igreja. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu falei, Senhor, qual é o tema dessa palavra? Me dá o tema dessa palavra. Aí veio à minha mente uma frase, o meu povo está cego. Aí eu falei, não é esse tema. Me dá um tema sobre essa palavra. E o Espírito do Senhor me deu esse tema. E o tema é enxergando o invisível.
enxergando o invisível. Baseado em Efésios 6,12 e baseado em tantos outros versículos bíblicos, eu quero repetir novamente o que diz em Efésios 6,12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí eu pergunto, queridos, qual o motivo de tanta discussão e intrigas e tantas divisões e brigas? Qual é o motivo, queridos, de tantas guerras e tantas lutas? Qual é o motivo? Sempre queremos apontar um culpado para o que muitas vezes está nos acontecendo. Sempre queremos apontar um culpado de uma situação que estamos vivendo ou estamos passando. Se alguém erra conosco, é motivo de nunca mais estendermos as mãos para essas pessoas. Vivemos no meio social, queridos, em um meio social em que nós encontramos de tudo, de falsidade à hipocrisia, de engano à mentira. E aí nós olhamos para os dias de hoje e não é diferente. E hoje eu não estou falando do mundo, estou falando da igreja. Eu estou falando de um povo que Deus escolheu para avançar. Eu estou falando pessoalmente para você que tem um chamado da parte de Deus, que ignorou, tem ignorado esse chamado. Eu estou falando para você que ainda não conhece ou não sabe o seu propósito, ou que conhece, sabe o seu propósito, mas tem negligenciado isso. Tem dado mais atenção às coisas desse mundo, ou tem dado mais atenção, queridos, aos seus pensamentos, às suas emoções. Sabe, a palavra do Senhor, Ele nos instrui. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele fala sobre isso. Ele diz assim, em 2 Timóteo 2, verso 23 ao 25, ele diz: digo mais uma vez, olha que coisa, não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Eu vou ler de novo. Não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando. Ele não está falando para outra pessoa, está falando para a igreja. Está falando para aquele que se diz ter o Espírito Santo, ou para aquele que se diz andar com Jesus. E ele diz: o servo do Senhor não deve viver brigando. Aí ele instrui, mas deve ser amável com todos. Não é escolher as pessoas pela qual você deve ser amável, mas a palavra diz amável para com todos. Vou continuar. Apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. E ele termina dizendo que Deus lhe dê força e ânimo para voltar com alegria à casa do Senhor. Aprenda uma coisa: o que nós não estamos vendo, nós não podemos discernir. O que nós não vemos, nós não podemos tomar uma atitude ou tomar uma decisão. O que nós não vemos, não podemos discernir. Muitas vezes estamos tão envolvidos pelas armas satânicas, pelas artimanhas de Satanás, que não conseguimos discernir ou enxergar o que está acontecendo. Por quê? Porque o próprio Jesus diz que o Deus desse século, desse mundo, cegou o quê? A inteligência, a visão desse povo, para que esse povo não enxergue, para que esse povo não veja o que está acontecendo, para que este povo não tome decisões que vão prejudicar a Satanás, para que esse povo não tome decisões que vai levar pessoas ao pleno conhecimento de Cristo, mas que esse povo fique envolvido, cegos e envolvidos em
picuinhas, em coisas pequenas, e assim eu vou, olha Satanás dizendo, e assim eu vou trabalhando e destruindo aquilo que era para estar muito mais avançado do que hoje. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Por que esse tema? Por que, pastor, o Senhor colocou esse tema, enxergando o invisível? É porque, queridos, muitas coisas têm acontecido e muitas coisas têm saído de nós e nós não temos enxergado as consequências disso. As consequências daquilo que nós falamos, as consequências daquilo que nós escrevemos, as consequências daquilo que nós fazemos, ou as consequências daquilo que nós não fazemos. Quer dar um abraço ao irmão que precisa, quer cumprimentar o outro, quer dizer eu te amo, meu irmão, acima de tudo, quer poder, sabe dizer assim, nós precisamos amar a Deus, precisamos amar ao próximo e precisamos servir a todos. Pastor, eu estava com a palavra pronta, todinha para pregar hoje. Eu disse, não, eu vou pregar. Deus falou comigo, então eu vou pregar, eu preciso pregar. Mas antes de Deus, deixa ela pregar. E Ele fala, você é o anjo da igreja, é você que eu quero que passe essa mensagem à igreja. E a função da pastora era orar. E a função da pastora era orar. Preste atenção no que eu quero dizer hoje. O que não estamos vendo e o que nem estamos discernindo, o que está acontecendo, queridos? Para onde estamos sendo levados e não estamos percebendo? Para onde você está sendo levado ou levada e não está percebendo? Por quê? Porque teus olhos não discernem. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai aprender a enxergar o invisível. Você vai aprender, queridos, a declarar diante de Deus que você precisa de ajuda dEle. O que não estamos vendo, muitas vezes, algumas coisas eu quero numerar, é a tentação. Primeira coisa é a tentação, que muitas vezes dizemos, a tentação vem, muitas vezes dizemos, tem nada a ver, vamos fazer. Muitas vezes é a tentação de sermos ignorantes, muitas vezes é a tentação de não perdoar, porque nós temos um motivo muito forte para não perdoar. Então nós não enxergamos, queridos, não nos permite, Satanás não nos permite enxergar, sabe por quê? Porque as nossas emoções estão na mão dele, não na mão do Espírito Santo, não diante de Deus. E aí somos tentados e rapidamente nós entregamos, desistimos e tantas outras coisas mais. Sabe, Satanás incita-nos a ceder a impulsos que visam nutrir o teu egoísmo, a tua ganância, o teu ego. Como é que nós podemos resistir a essas tentações? Essa tentação direta. Sabe, Jesus ele usava uma técnica defensiva em 2 passos. Como assim, pastor? Em 2 formas. Ele ordenava que Satanás se retirasse e depois ele citava as Escrituras. Todo aquele que está prestes a causar uma contenda, ou está prestes a causar uma ferida em alguém, todo aquele, queridos, que se acha revestido de autoridade, ou se acha filho de Deus, deve parar e refletir naquilo que está falando. Por quê, pastor? Por quê? Porque há prejuízos em tudo aquilo que nós falamos. Há prejuízos e há benefícios daquilo que nós liberamos. Eu vou dizer algo para você, nós estamos avançando, estamos.
em crescimento, em conhecimento. Mas será que você está avançando no que diz respeito a perdão? No que diz respeito a amar teu irmão? No que diz respeito a amar a Deus de verdade? Até a tentação, ela é vencida de duas formas. Primeiro, ordenar que Satanás saia. E segundo, citar as Escrituras. A segunda coisa, queridos, que não estamos vendo, que muitos não estão vendo, porque estão cheios de si, estão orgulhosos de si, se acham donos da razão, são as mentiras e os enganos que muitas vezes nós mesmos praticamos, porque não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, porque o nosso ego, mais uma vez repito, o nosso ego, o nosso eu, fala mais alto. O diabo é chamado de grande enganador. E muitas vezes que você não está vendo o quanto ele está te enganando. Muitas vezes você não consegue enxergar aquilo que ele está fazendo para gerar algo de ruim em você, na tua vida. Ah, pastor, Satanás não está fazendo nada comigo. Eu disse aqui, enxergando o invisível. Sabe por que você não está dizendo isso? Porque você está cego. Porque você não está vendo o que Satanás está fazendo. Porque você não está vendo o que Satanás está fazendo com você, com sua família, com sua casa. Ele está te afastando de Deus e você está batendo no peito dizendo que tem razão. Cada vez mais longe, cada vez mais longe. Por quê? Porque você ainda não entendeu que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. Você ainda não entendeu que a nossa luta é contra Satanás e seus anjos que operam nas regiões celestiais. Você não consegue enxergar, sabe por quê? Não me leve a mal. Sabe por que você não consegue enxergar? Porque você é carnal. E quem é carnal é cego. Quem é carnal resolve as coisas da forma carnal. Quem é carnal resolve as suas situações da forma que acha melhor e não da forma que o Espírito Santo quer que você reaja, que você faça. O diabo é o grande enganador. Ele tenta imitar todo o princípio verdadeiro que o Senhor apresenta. É uma cópia quase perfeita, queridos. Mas lá na frente nós vemos uma curva. Lá na frente a gente vê um acento que não tem na palavra do Senhor. Lá na frente a gente vê algo assim bem pequenininho que você nem percebe. Por quê, pastor? Porque ele é o pai. Ele é o grande enganador. E sabe de uma coisa? Ele tem enganado pessoas nesse lugar. Sabe de uma coisa? Ele tem lubridiado pessoas nesse lugar. E o muito que tem acontecido com você é fruto do engano que você está vivendo. É fruto do evangelho, do engano que você está vivendo. Você não vê na palavra Jesus brigando, dizendo que tem razão. Você não vê na história de Jesus ele falando que ele está certo, que a gente está certo. O diabo é mestre em mentiras e enganos. E muitos não estão enxergando. Algum testemunho eu quero contar. Havia um irmão que ficou muito tempo sem vir à igreja. Muito tempo mesmo, porque achava que eu não gostava dele. Eu não sabia disso. Havia muito tempo e eu não tinha nada contra o irmão, pelo contrário. E um certo dia, queridos, nós estávamos aqui nessa área, arrumando a área, e ele chega, quando estamos fazendo aquele piso, ele chega aqui. E ele lá de fora dá uma buzinada para um dos irmãos. Eu digo, espera aí que eu vou abrir para você. E eu abri o portão para ele.
Ela entrou com o seu veículo, colocou lá do lado. E aí eu continuei conversando com os irmãos. Aí ele se aproximou, eu olhei para ele, algo muito forte tocou em mim. Eu olhei para ele e eu falei: meu irmão, eu te amo. Você faz falta, eu te amo. No outro dia, um dos irmãos que estavam aqui, encontrei-me com ele e ele disse assim: pastor, você se lembra daquilo que o senhor fez ontem com fulano? Sim. Pastor, ele sempre me dizia que o senhor não gostava dele. Eu falei: pastor, ele não vinha mais porque o senhor dizia que ele pensava que o senhor não gostava dele. Mas pastor, mas aí eu falei para ele: está vendo como Deus te mostrou o quanto o pastor te ama e o quanto ele te ama? Muitas vezes nós temos a força, o poder nas mãos de desmantelar as artimanhas de Satanás, mas nós preferimos fazer da nossa vontade, do nosso jeito. E do nosso jeito nós causamos divisão, nós causamos mentiras. Satanás nos usa para entregar essas coisas. Nos tornamos muitas vezes instrumentos de Satanás para a mentira e para o engano. Terceira coisa que nós vemos, que você precisa enxergar, o que não estamos vendo e nem discernindo: contenda. Satanás é o pai da discórdia. Ele se deleita em ver pessoas boas brigando. Ele ama ver pessoas brigando. É o prazer dele, é te ver sem falar com o irmão. O prazer dele é te ver, queridos, odiando o irmão. O prazer dele é te ver fazendo confusão. Por quê? Porque ele ama a contenda. O que você não está vendo? Sabe, às vezes eu vou falar com alguns e dizer: meu filho, está errado isso. Você: mas eu vou. E aí eu me calo e diz: meu Deus, tem misericórdia, Senhor, até quando isso vai continuar? Satanás é o pai da discórdia. E aquele que semeia discórdia é filho dele. Satanás é o pai da mentira, e aquele que semeia mentira é filho dele. Nós temos muita dificuldade, irmãos, em perdoar. Nós temos muita dificuldade, irmãos, em orar e pedir a Deus: Deus, me dá discernimento do que está acontecendo à minha volta, para que eu não te deixe, para que eu não te largue, para que eu não te abandone, para que eu, Senhor, não cometa coisas que vai desagradar o meu irmão ou que vai ferir o meu irmão. Aprenda uma coisa: Satanás é o pai da discórdia. E aprenda outra coisa: se você vai abrir a boca para falar alguma coisa, pensa duas vezes, pergunta ao Espírito Santo se o que você vai falar, se vai trazer contenda, se vai trazer confusão, se vai trazer discórdia. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós falamos, nós fazemos e não percebemos que isso vai trazer discórdia. Eu não estou falando só para você, meu irmão. Estou falando para mim também. Eu estou falando para mim, que tenho que vigiar ainda mais do que já vigio. Satanás é o pai da discórdia. Ele se deleita em ver as pessoas boas brigando. Ele se deleita em ver separação. Ele se deleita, quer dizer, em ver fofoca. Ele se deleita. E o povo que é crente não consegue ver, enxergar o invisível, o que está se movendo. Olha, Satanás tem soprado no ouvido de pessoas. Satanás tem cochichado no ouvido de pessoas. Satanás tem levantado coisinhas pequenininhas no pensamento das pessoas, para que elas possam fazer juízo. E esse juízo gera contenda, e essa contenda gera confusão. Nós precisamos aprender a enxergar o que está acontecendo no reino espiritual.
Já há alguns dias Deus tem me falado sobre o reino espiritual, sobre a igreja, o que tem acontecido, o quanto o reino espiritual está se movendo, queridos, para te destruir, para nos destruir. Você tem um botão na tua mão de autodestruição. E esse botão, queridos, tem gente que já está para apertar. Porque chega a um nível tão elevado de discórdia, de mentiras, de engano, de contenda. Mas ele tem uma arma, eu quero falar dessa última arma, que está se tornando infalível no meio do povo de Deus. Que está se tornando infalível, uma ferramenta, quando todas essas, ele não consegue alcançar o objetivo. Então ele usa uma ferramenta que para ele tem sido infalível, que ele está limpando todos os dias, porque ele usa todos os dias. Qual é, pastor? É o desânimo. Essa é a ferramenta que Satanás tem usado, que tem dado certo, que tem funcionado, irmão. É só olhar para a cara, para a vida de alguns irmãos, como tem agido, como tem feito. O desanimado só tem coragem para falar coisa errada, só tem coragem para falar mal, só tem coragem para culpar as pessoas, só tem coragem para causar contenda, mentiras, enganos. O desanimado não consegue enxergar a mão de Deus trabalhando na vida dele, cuidando dele. Por quê, pastor? Porque ele já entregou os pontos. Porque a única força que ele tem é para criticar. Porque a única força que ele tem é para apontar. Cadeias hoje, nesta noite, agora, precisam ser quebradas na tua vida. Cadeias, queridos, que tem te feito gerar contenda, mentira, engano, disse-me disse. Por quê? Porque você está desanimado. E quem está desanimado só reclama, tanto dentro de si como fora, tanto para si como para os outros. Quem está desanimado contamina os mais fracos. Quando a Bíblia relata e diz que nós precisamos fortalecer os mais fracos, cuidar dos mais fracos, o desanimado carrega uma pá, porque ele não quer morrer sozinho, ele quer enterrar alguns também com ele. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? O desanimado, o fogo não apagou, mas só está uma tochinha, só uma brasinha. Está quase se indo. Está quase apertando o botãozinho de autodestruição. Por quê, pastor? Por que essa ferramenta? Porque essa ferramenta, essa é a ferramenta mais eficaz de Satanás contra a maioria daqueles que estão na casa do Senhor, daqueles que andam com Deus. É a ferramenta que ele mais usa. Tem gente que vem para a igreja arrastado, na marra, arrastado, e chega na igreja, queridos, não presta atenção na palavra, só mexe no celular, vai lá fora no banheiro, sente-se incomodado. Sabe por quê? Porque Satanás está trabalhando e ele não está vendo. Ele não consegue enxergar, queridos, que a palavra é o que vai alimentá-lo, que a palavra é que ele vai confessar, que a palavra que ele está ouvindo é para a sua edificação, é para que ele se fortaleça, é o alimento da parte de Deus para a tua vida. Muitas vezes estamos pensando no amanhã, estamos pensando naquilo que temos que fazer, isso e aquilo, estamos totalmente desfocados. Nós chegamos à igreja, sabe por quê? Porque é um costume já chegar na igreja, porque eu quero ver irmão fulano, porque eu quero contaminar A, B ou C. Nem consegue enxergar o que está fazendo, e nem consegue nem lembrar o que Jesus diz: ai daqueles que se fizer desviar um dos meus pequeninos. Ele diz: é melhor que você amarre uma corda a uma pedra e ponha a corda no pescoço e se lance, do que você fazer um dos meus pequeninos desviar.
Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Por que caímos nessas armadilhas? Por que nós caímos nessas armadilhas? Por quê? Por que nós caímos nas armadilhas do engano? Por que nós nos permitimos ser uma ferramenta, muitas vezes, nas mãos de Satanás? Por quê? Eu sou do seguinte princípio: se você não vai falar nada que edifique, fica calado. Se o que você vai falar, pensa 2 vezes, 3 vezes antes, para que você não cause nas pessoas aquilo que você não quer para você. Por quê que muitas vezes nós caímos nessas armadilhas? Por quê? Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 3, ele responde essa pergunta. Ele diz assim: porque ainda sois carnais. Pois olha o que ele diz: pois ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Olha o que está dizendo. E não andais segundo os homens. Olha o que a palavra está dizendo. Aquele que causa confusão, aquele que causa contenda, aquele que se acha perfeito, aquele que é egoísta, aquele que não enxerga, é carnal. É carnal. Ele diz: sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Em outras palavras, eu poderia dizer assim: você está cego? Você não está enxergando? Por que você não consegue enxergar o que pode acontecer com as tuas palavras, o que pode acontecer com as suas atitudes? Por que você não enxerga? A palavra de mim diz assim: porque sois carnais. Porque sois carnais, por isso não conseguem enxergar. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne das coisas espirituais, mas os homens carnais das coisas desse mundo, carnais. É por isso que esse mundo está perdido. É por isso que nós vemos tantas coisas, sabe por quê? Porque o homem carnal discerne para si. O homem carnal, que eles têm vontade de poder, tem tantas vontades. O homem carnal, que eles pensam só em si. O homem carnal pode até falar de Deus, mas Deus não está em primeiro lugar na vida dele. Ele pode até dizer que ama Deus, mas Deus não é a primeira pessoa na vida dele. Quando foi que Deus deixou de ser a primeira pessoa na tua vida? Quando foi que você se perdeu? Quando foi que você ficou cego? Se é que um dia você enxergou. Por que caímos em armadilhas? Por que caímos nessas armadilhas? Sabe por quê? Porque sois carnais, porque vocês são cegos, que somos cegos muitas vezes. Porque não conseguimos olhar à frente, não conseguimos enxergar os planos de Satanás sendo executados. Nós permitimos que essas coisas que nós pensamos e agimos como nós pensamos façam-nos afastar-nos de Deus. Por quê, pastor? Aprenda isso. Porque você não sabe discernir as coisas espirituais das carnais. Quem abre a boca sem pensar, quem fala sem pensar, quem toma as atitudes sem pensar, queridos, nada mais é, ou em outras palavras, não sabe discernir o que é espiritual. Não sabe discernir o meio que ele está vivendo, não sabe discernir nada do que está em sua volta. Por quê? Porque o coração dele é carnal, a vida dele é carnal. Então ele vai enxergar com os olhos carnais e vai se permitir que Satanás o use para gerar divisão, contenda, briga, chateação e tudo mais. Eu não estou dizendo que você está possesso.
Eu não estou dizendo que você está, como é que se diz, tomado por um demônio, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que tem alguns aqui que estão sob influência demoníaca, porque estão dando ouvido àquilo que o espírito imundo está falando no ouvido deles. E quando esse espírito está falando no teu ouvido, nitidamente, totalmente disfarçado, porque Satanás é o príncipe do engano, é o grande enganador. E aí você começa a agir conforme aquilo que bateu na tua cabeça, que bateu na tua mente. E aí você começa a tomar atitudes. Por quê? Porque você não consegue discernir no reino espiritual do que está acontecendo. Você não consegue enxergar o que está acontecendo. Por que isso, pastor? Porque sois carnais. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Ele fica batendo cabeça para lá e para cá. Ele não compreende. E sabe qual é a minha maior dificuldade? É discutir com pessoas carnais. É tentar aconselhar pessoas carnais. Por quê, pastor? Porque tudo que é dito, tudo que é lançado, essas pessoas carnais, elas parecem que produzem um escudo. Por quê? Porque o espírito de engano está ali no ouvido delas. E esse engano é tão forte que a pessoa passa até a pensar e até dizer: Deus falou comigo, isso não é não, pastor. Deus falou. O espírito de engano é tão forte que ela não faz aquilo que a palavra diz, mas prefere fazer aquilo que ele quer, o que ela quer. Por quê? Porque está sobre engano, sobre influência maligna. Quem está sobre influência maligna, que eu digo influência, não possessão, influência maligna, gera confusão, gera contenda, gera divisão. Sabe, essa pessoa se torna indesejável. Por quê? Porque ela rebate tudo aquilo que vem para ajudá-la. Todo confronto, toda palavra, toda correção, essa pessoa rebate. Ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem como, gente? Como é que elas se discernem? Espiritualmente. Não é carnalmente, é espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quantos têm a mente de Cristo aqui? Quantos têm a mente de Cristo? De verdade. Vou continuar. Qual a ferramenta para discernir a ação do inimigo? Qual é a ferramenta, pastor, que eu posso usar para discernir a ação do inimigo? Isso é uma chave para a vida cristã. Isso é uma chave para todo cristão que deseja andar com Deus de verdade. Qual é, pastor? Uma chave para a vida cristã de sucesso, que se encontra na palavra de Deus e que foi perdida, deixado de lado por esta igreja. E é por isso que vem tanta contenda, tanta picuinha, tanta coisa, de um de outro, vai para um lado, para o outro. Sabe por quê? Porque deixaram de discernir. É por isso que tem tanta meninice. É por isso que tem tanto nome-toque. É por isso que não se pode falar uma verdade, que o irmão se estremece, já não vem mais à igreja. Por quê, pastor? Porque não conhece essa chave. Porque é carnal e não conhece a chave. Que chave é esta, pastor? Vou repetir. Porque não conhece a chave para a vida cristã de sucesso, que se encontra na palavra e que foi perdida, deixada de lado. Essa chave
Quantos querem saber qual é essa chave? Quantos querem saber qual é essa chave? Essa chave é o jejum. Essa chave é o jejum. Ah, pastor, jejum do Velho Testamento. Não, mas Jesus falou que não tem jejum. Mentira! Alguns homens estão lendo a Bíblia toda comigo, junto comigo. E eles estão aprendendo, estão vendo o tanto de jejum que tem. Quando eles chegarem no Novo Testamento, eles vão ver jejum que tem. É o jejum. Agora presta atenção, queridos. Pastor, o jejum, olha, acorda. Não é fazer jejum de qualquer jeito, não. Presta atenção que eu vou dizer, olha aqui. É preciso fé para praticar o jejum. E só há um caminho para obter essa fé. É preciso ter fé para empreender na questão de jejum, para praticar o jejum. E só há um caminho para obter essa fé. Romanos 10, 17. Se tiver coragem, abre tua Bíblia. Todo mundo conhece. Pode ler bem alto aí quem puder. Romanos 10, 17 dá a resposta. Alguém pode ler bem alto aí? Tem alguém aí? Hello. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Pastor, é preciso fé para praticar o jejum? Não é de qualquer jeito, precisa ter fé. Está se sentindo derrotado, está se sentindo fracassado, está se sentindo mal, ou está se sentindo fraco, desanimado? É preciso ter fé para praticar o jejum. Porque não é a tua carne que está desanimada, é teu espírito que está desanimado. E quando o teu espírito está desanimado, o corpo padece, o corpo apresenta os sintomas do teu desânimo. É preciso ter fé, meu filho, para praticar o jejum. Mas na verdade é que há mais desculpas para que não se jejue do que estímulos para a sua prática. Eis o motivo pelo qual não se discerne. Eis o motivo pelo qual, queridos, muitos não enxergam o que está falando ou o que está fazendo. Por quê? Porque sois carnais. Porque fala da tua cabeça, do teu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Para você enxergar o invisível, você precisa estar ligado no espiritual. Você precisa estar conectado no espiritual. E para se conectar no espiritual, requer de você fé para jejuar e crer que o Senhor vai prover a tua necessidade, que o Senhor vai abrir os teus olhos para que você enxergue, queridos, o que está acontecendo. Ei, você está cego. Está na hora de jejuar e clamar ao Senhor que abra os teus olhos para que você possa ver o invisível e possa ter a estratégia para destruir as armas que Satanás tem usado contra você. Eu posso ouvir um amém, glória a Deus, alguma coisa nessa igreja hoje? Tem alguém vivo nessa igreja hoje? Em Lucas capítulo 5, verso 33 a verso 35. Pode abrir a tua Bíblia, eu não vou ler, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Olha o que a palavra diz.
Chegam alguns até ele e dizem assim: Senhor, todos nós jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam, por quê? Quem já foi a um casamento aqui? Quem já foi a um casamento? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode você jejuar enquanto o noivo está presente? Enquanto você está na festa? Tem lógica? Foi o que Jesus disse. Quando o noivo está presente na festa, não precisa jejuar. Mas ele diz assim: mas quando o noivo se for, aí haverá necessidade de jejuar. Enquanto Jesus esteve, seus discípulos não jejuavam. Quando Jesus foi ao céu, sabe o que aconteceu? Ficar em Jerusalém, até que do alto vinha revestimento. Onde é que eles estavam? Estavam onde? Dentro de um salão, fazendo o quê? Orando, jejuando, em jejum. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O noivo já não estava mais. Jesus não está nessa terra, está sentado à direita de Deus Pai. O noivo não está nessa terra. É preciso jejuar para discernir, para poder enxergar o que Satanás está fazendo e que é invisível aos nossos olhos. O noivo subiu. Prepare-se, estejam de pé, porque o noivo vai voltar para buscar aqueles que são dele. Para você subir, você tem que estar ligado. Você tem que estar enxergando as estratégias de Satanás, tudo que ele está fazendo. Cego não enxerga nada. Pode um cego guiar outro cego? Os dois vão cair no buraco. Aprenda uma coisa aqui: Jesus ele não apoiou a falta da prática do jejum. Ele apenas disse: quando o noivo lhes fosse tirado, aí sim vocês jejuariam. Jesus nos foi tirado, então está na hora de jejuar. Quando nós lançarmos mão, tomarmos mão do jejum, muitas coisas nas nossas vidas vai mudar, muita coisa nessa igreja vai mudar. Céus estarão abertos nesse lugar, o sobrenatural vai acontecer, coisas milagrosas vai acontecer no teu trabalho, na tua casa, na tua família, no teu relacionamento, aonde você for, coisas maravilhosas vão acontecer. Você vai começar a ouvir o Espírito Santo dizer: não vá por aí, vá por aqui. Quantas vezes eu estou dirigindo, queridos, e o Espírito Santo fala comigo: não, vá por aí, vá por aqui, entre aqui. Por quê, pastor? Quando nós jejuamos, a sensibilidade à voz do Espírito Santo é sobrenatural. Nós tiramos o desejo da carne, nós matamos a nossa carne e nós vivemos para Cristo, para Jesus. Começamos a ouvir e a enxergar o que está acontecendo no reino espiritual. Sabe, embora nós não podemos afirmar, e eu também não posso afirmar que o jejum é obrigatório. O jejum não é obrigatório, irmão. O jejum é para quem quer viver uma vida plena, ligado com Deus, com o Espírito Santo. O jejum é para quem quer viver uma vida de sucesso. Jejum não é passar fome. Jejum é uma busca intensa pela presença de Deus na sua vida. Jejum é uma busca de intimidade com Deus. Porque o jejum é menos a tua vontade e mais a vontade de Deus. Nós vimos um gigante chamado Paulo jejuar. Era um gigante no jejum. John Wesley era um gigante no jejum. Tantos homens queridos que transformaram vidas, milhares e milhares de vidas, eram homens dados ao jejum. Sabe por quê? Porque tinham, queridos, intimidade com Deus.
Se o que você tiver é só fofoca, só reclamação, só disse-me-disse, só chateação, só meninice, você é carnal. A prática do jejum. Abre os teus olhos para enxergar o invisível. Eu quero dizer algo para você, igreja. Está e já chegou o momento de discernirmos. Chegou o momento de crescermos. Chegou o momento de clamar, de jejuar e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, que tire toda a cegueira, que deixemos de ser carnais e nos tornemos espirituais. A ferramenta para o teu sucesso, para o nosso sucesso, em todas as áreas da nossa vida: jejum. Porque o jejum te leva a ter intimidade com o Senhor. Deixa eu ler para você, eu quero encerrar. Em Isaías 58, do verso 6 ao 12, eu não vou ler essa passagem que é muito longa. Existem pelo menos, presta atenção, 12 benefícios específicos do jejum que Deus escolheu para nós, para a sua igreja. 12 benefícios. Quer saber? Vou dizer o primeiro: o jejum te dá revelação. Segundo, o jejum te dá cura e integridade, porque gera intimidade, o Espírito Santo fala: não vá por aí, não faça isso, não fale isso. Terceiro, justiça, você passa a ser justo. Por quê? Porque quem te guia é o Espírito Santo, não é o teu eu, não é a tua vontade, não é o que você quer, mas é o que Ele quer, e é para a glória dEle. Quarta coisa, o que, pastor? A presença da Shekinah de Deus. Benefício de jejum: a presença da Shekinah de Deus, a presença do poder de Deus. Quinta coisa, queridos, o jejum nos dá orações respondidas. Sexta coisa, nos dá direção da parte do Senhor. Sétima coisa, nos dá contentamento, porque essa intimidade nos faz ver quem é Deus. Essa intimidade nos faz confiar em Deus, porque Ele fala conosco. Oitava coisa, o jejum nos leva à intimidade, e Ele nos traz refrigério. Olha que coisa, o jejum nos traz força para vencer, força. O jejum nos dá encorajamento. O jejum nos faz homens e mulheres que levantam futuras gerações para a glória de Deus. E por último, o jejum traz restauração. Restauração. Nós jejuamos, precisamos jejuar. Por que jejuamos, pastor? Por que nós devemos jejuar? Presta atenção. Nós jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor, para obtermos o seu favor, a sua graça e seu poder. Como nós precisamos da graça de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O jejum é se humilhar para a pessoa certa. Nós jejuamos para obtermos vitória sobre tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus.
Eu vou repetir, nós jejuamos, nós temos que jejuar para que nós possamos obter vitória sobre as tentações e ataques que nos impedem de estarmos nos movendo no poder de Deus. Agora, se quiser anotar essa frase que eu vou falar, é muito importante você anotar. Se a unção do alto não está fluindo através de sua vida, vou dizer de novo. Se a unção do alto não está fluindo através de sua vida, isso é um bom indicativo que você precisa introduzir na tua vida o jejum e a oração. Se a unção do alto não está fluindo na tua vida, isso é um indicativo, é um bom motivo para que você passe, para que você introduza na tua vida o jejum e a oração. O jejum limpa o canal de contato com Deus, de intimidade com Deus. Jejuamos para nos purificarmos do pecado e nos tornarmos aptos para ajudar outros no caminho da consagração. Jesus Cristo venceu todo o pecado do mundo na cruz. Sim, certeza, isso é uma realidade que é gloriosa. Contudo, ainda há pessoas, crentes, embaraçados por pecados, e parece que, por mais que a gente se esforce em ensinar e ministrar, eles continuam assediando, continuam entrosando-se com o pecado. Eles continuam se frustrando, continuam se, lamentando. A pergunta que eu faço, esta é a tua realidade? É o que você está vivendo hoje? Ah, pastor, você está pregando, o senhor está errado nisso e naquilo. Amém, irmão, obrigado. Mas Deus deu a jumenta para falar contigo, para falar com o homem que ele queria falar. Por que Deus não usa um pecador como eu para falar contigo? Eu não sou perfeito. Eu sou um santo lutando contra o pecado todos os dias. Todos os dias eu peço misericórdia, Senhor. Todos os dias eu levanto e digo, Senhor, ajuda-me, porque sem a tua presença na minha vida, eu não sou nada. Tem sido a tua realidade, frustração, desânimo, angústia, tem sido? Isso precisa acabar na tua vida. O pastor estava orando aqui e eu estava atento. Ela dizia, Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa pelas nossas meninices. Perdoa, Senhor, pelas nossas confusões. Perdoa. E agora Deus vem com essa palavra sobre a tua vida. E agora Deus se manifesta através dessa palavra. Você precisa enxergar o invisível. Você precisa enxergar o que está acontecendo à tua volta. Você precisa enxergar, queridos. E quando você enxerga, pastor, o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer? Cadê meus pastores? Eu quero todos meus pastores aqui. Digo meus, mas do Senhor. Quero todos os meus pastores aqui.